Bom, então vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia. Espero que todos estejam bem. Quem puder acionar a câmera aí para a gente poder ter uma interação com o nosso convidado, eu agradeço. Eu trouxe hoje para a gente poder conversar sobre o superendividamento com o professor Jean. Professor Jean, professor da Unemate, do campus de Pontes Lacerda. Mestre em Direito, né, professor? Fazendo doutorado. Mandei o link, Jean, para eles do seu livro. Você tem um livro sobre o assunto. E a gente está aqui para te ouvir, está aqui para discutir. Essa é a turma do curso de Direito de Comodoro, né? E somos todos ouvidos, Jean. A galera que está estudando consumidor, galera boa, dedicada. Estamos lá mais ou menos na parte de práticas abusivas, para você ter uma noção, né? Quando a gente... PPC é igualzinho ao de Lacerda. Então já foi tudo. Direito básico, conceitos, já foi tudo. Estamos lá em práticas abusivas. Muito Beleza, bom. já? Fica à vontade aí. Obrigado pelo aceite do convite. Obrigado, professor Joacir, por ter me convidado para essa missão de falar sobre superendividamento. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês. Aqui a gente tem quase um déjà vu aqui da época da pandemia. Não sei se você acha que vocês já estavam no curso também, em época de pandemia, em que todo mundo ficava aqui se olhando nas telinhas, e aí aparece esse monte de letra, porque quase ninguém abre as câmeras, né? É normal, faz parte do processo. Como o professor Joacir disse, meu nome é Jean, eu estou na atividade de docência desde 2016, e aí nesse meio período, nesse meio de tempo, eu acabei fazendo mestrado em Direito, e aí o tema foi sobre superendividamento. E agora estou desde 2022, né, no início de 2022 no doutorado, também prosseguindo aí em análises de questões relativas à prática de consumo. É bom saber que vocês já estão cientes de alguns conteúdos dentro do direito do consumidor, porque eu acho importante que a gente compreenda a temática do superendividamento não só à luz do direito do consumidor, mas à luz de toda uma estrutura que vai contribuir para essa prática. O superendividamento em si, acho que não foi tema de aula, né, Jocir? Não, né? Tá. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma lidinha a respeito, e aí a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Aqui, o que eu me propus não é necessariamente falar sobre a lei, né? A gente tem a Lei 14.181, que é uma lei relativamente recente, de 2021, que alterou diversos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso para modernizar práticas de crédito, né? A gente tem muitas questões relativas ao uso e ao consumo de crédito no Brasil, desde muito tempo. É um projeto antigo, já desde 2012 ele vem tramitando nas casas legislativas, conhecido o projeto e posteriormente a lei como Lei Cláudia Lima Marques, né, que é a idealizadora da redação, a presidente da Comissão de Juristas, a relatora da Comissão de Juristas, que acabou promovendo o texto final do projeto, que foi a deliberação das casas, mas, assim, o meu objetivo não é tanto a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre superendividamento como um fenômeno que existe e como um fenômeno que é decorrente da nossa sociedade em que vivemos todos hoje. Essa sociedade, a teoria, né, as teorias das ciências sociais, chama de sociedade de consumo. E quando eu digo sociedade de consumo, eu estou dizendo o quê? Eu não estou dizendo necessariamente um consumo do artigo 2º, do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Eu não falo de sociedade de consumo como sendo
um desdobramento da presença de um consumidor e de um fornecedor. Não é exatamente isso que eu estou falando. Quando eu falo sobre sociedade de consumo, eu falo sobre a existência de uma sistemática, de uma metodologia em que tudo é consumido, tudo é objeto de consumo, inclusive nós mesmos. Quando eu digo que nós mesmos somos objetos de consumo, e não necessariamente sujeitos de consumo, é porque nós, desde quando acordamos no nosso dia até quando vamos dormir, estamos expostos a essas práticas de consumo de todos os entes com os quais a gente negocia, com os quais a gente se relaciona. Muita gente boa desenvolve pesquisas sobre essa prática de sociedade de consumo, falando de redes sociais. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma página, o Facebook. Quem aqui tem Facebook? Imagino que muitos de vocês tenham Facebook. Aí eu vou perguntar aqui, se alguém quiser ligar o microfone e responder, fique à vontade. Mas eu pergunto para você que tem Facebook. Quanto você paga de mensalidade para ter uma conta no Facebook? Alguém paga alguma coisa? Alguém tem uma versão premium do Facebook? Eu não. Até onde eu sei, eu não pago. Nayara não paga nada. Não. Nayara só acessa, vê as notícias, publica foto, deixa, eu nem sei, faz muito tempo que eu não uso Facebook, então eu nem sei como é que ele está hoje. Mas ninguém paga nada. Aí, assim, a gente pode falar uma série de outras redes sociais. A gente pode falar sobre TikTok, a gente pode falar sobre... aí ele está dizendo aqui que não pagamos nada. TikTok, Instagram, WhatsApp e todas as outras redes sociais que, assim, eventualmente a gente nem se lembra. Quem é que paga, então? Tem uma fala que circula pela internet, cuja autoria eu não me recordo, que diz que quando o produto é gratuito, o produto somos nós. Isso diz respeito a esse contexto de sociedade de consumo. Vou fazer uma provocação aqui, aí nessa parte eu prefiro que ninguém diga, para evitar constrangimentos, tá? Mas, por exemplo, aplicativo de paquera, aqueles aplicativos de paquera que a gente sabe que existem, que muitos de nós usamos, eles funcionam mais ou menos como um cardápio, para quem já usou. Eles funcionam mais ou menos como um menu, em que eu acesso e verifico o que eu quero consumir naquele momento. E eu não estou falando consumir naquele conceito clássico do direito do consumidor, né? Veja bem, eu estou falando de consumir no sentido de usar, atingir a finalidade que eu quero e depois descartar. Quantos de nós, hoje, mandamos consertar as coisas? Quantos de nós gastamos dinheiro mandando consertar uma coisa, em vez de comprar a mesma coisa nova? Os meus avós, eu lembro que diziam muito isso. Geladeira hoje não dura nada. Geladeira dura 5, 6 anos, dali a pouco ela estraga, e para consertar fica mais caro do que comprar uma nova. Aí nós temos também outros objetos que são relativamente mais baratos. Eu uso sempre o exemplo da cafeteira. Uma vez, logo quando eu comecei a morar sozinho, a minha mãe me deu de presente uma cafeteira. Não dessas de cápsula, aquela cafeteira tradicional, que você coloca aquele bule de vidro. E aí eu sei que, nossa, era o máximo. A cafeteira custava, sei lá, R$70. Só que aí o que aconteceu? Aquele bule, por ser um bule muito frágil, ele quebrava rápido. E aí, quando ele quebrava, aí eu falei, nossa, e agora? Vou ter que comprar uma cafeteira nova? Não, né? Deixa eu ver se tem alguma para comprar. Aí eu ia numa loja em Pontes Lacerda, e aí, quando eu perguntava qual era o custo de um bule novo daquele, só o bule era R$35. E aí eu falava, gente, mas não faz sentido que o bule custe R$35, enquanto que a cafeteira como um todo custe 60, 70. Talvez, o que eu precisaria fazer? Precisaria comprar uma cafeteira nova, que vinha com tudo, com o bule original, inclusive. E o que eu faria com a velha? Eu jogaria fora.
eu descartaria. Quando a gente tem aplicativo de delivery de comida, e a internet contribuiu muito para potencializar esse ideal de sociedade de consumo que a gente tem. Não sei se enfim, o Commodore tem usa-se muito, mas em Pontes Lacerda usa-se muito aplicativo de comida. Eu não sei quem são aquelas pessoas, eu não sei nem onde é que elas ficam. Eu não estou falando dos entregadores, eu estou falando do estabelecimento. Tem muitos estabelecimentos conhecidos, mas tem muitos estabelecimentos que eu falo, nossa, eu já comi tanto nesse lugar, mas nem sei onde ele fica. Porque o meu objetivo é o quê? É acionar o aplicativo, o entregador vem, às vezes nem recebe, porque eu já paguei pelo próprio aplicativo. Eles me entregam, o máximo de interação que eu falo é boa noite, me entrega o produto, eu fecho o portão, e eu nunca mais vou ver aquele entregador, ou eventualmente vou, mas enfim, é uma relação que se encerra ali, e eu não sei exatamente quem foi. Eu sei que a comida é boa, mas eu não sei nem onde é que fica esse estabelecimento e como é que ele se comporta. Tudo isso diz respeito a essa ideia de sociedade de consumo em que enfim, todos esses projetos de lei que regulam temáticas do consumidor está atenta a essa sociedade de consumo. Então, nós passamos de uma era que a gente chama de modernidade, e nós entramos, né, tem muita gente que não gosta desse termo, mas na falta de um termo melhor, nós saímos da modernidade, como era das ciências sociais, e chegamos numa época chamada de época pós-moderna. Nós estamos agora no depois daquilo que foi criado no passado. A nossa sala de aula é aqui. Eu sei que vocês, assim como eu, também têm aulas presenciais, mas a nossa sala de aula pode ser aqui facilmente. Perdeu-se um pouco a necessidade de um contato físico, em razão do digital. E isso potencializa as características também da sociedade de consumo. Porque agora eu faço o consumo também de um curso superior. A Unemat não é uma instituição que oferece tradicionalmente cursos à distância. Existem os cursos à distância pela Unemat, sim, mas ela não é uma universidade que foi criada a partir desse ideal. Mas hoje nós temos cursos à distância, utilizados divulgados pela internet, que fazem com que também esses cursos sejam produtos passíveis de serem consumidos dentro desse contexto de sociedade de consumo. Quando a gente fala de sociedade de consumo, a gente fala de três baluartes principais. O primeiro deles é o crédito. Para a sociedade de consumo existir, é imprescindível que haja um direito quase fundamental ao crédito. O segundo requisito é o que a gente chama de obsolescência. E o termo, apesar de ser um termo um pouco estranho para quem não conhece, quando a gente fala sobre obsolescência, eu estou falando da possibilidade de determinado produto se tornar obsoleto, ou seja, ultrapassado, que é mais ou menos a ideia da geladeira que eu falei. A geladeira de antigamente, minha avó tem geladeira, tinha, né? Hoje não mais, mas minha avó tinha geladeira da época do casamento dela, que nunca deu defeito. Eu já estou indo para minha segunda geladeira. Porque, às vezes, a manutenção custa mais caro do que a aquisição de uma nova. Sobre isso, aliás, por que vocês acham que existem carros modelo 2023, modelo 2022, modelo 2021? Porque isso também é um desdobramento da prática de obsolescência. Porque hoje em dia, ele está meio sujo, mas talvez vocês consigam ver. Vocês conhecem essa marca de celular, certo? Esse aqui é um velhinho, é modelo 8. Mas quando saem os demais, até o 14, que se eu não me engano é o último que saiu, as pessoas não querem saber se esse aqui funciona ainda. As pessoas querem comprar um novo.
As pessoas são condicionadas a adquirir um produto novo, por ser novo, por ser de última geração. Aliás, não sei se vocês sabem, mas essa empresa aqui, ela tem sofrido algumas ações no Brasil justamente em razão de prática de obsolescência. Porque não sei se vocês sabem, chega um determinado ponto que o sistema operacional não atualiza mais em produtos que são antigos, como esse que é aqui, que é o meu, que é o 8. Vai chegar um momento em que o sistema operacional dessa empresa aqui não vai mais funcionar nesse celular. Com qual finalidade? Ah, porque ela quer que o produto seja de qualidade? Pode até ser que seja por isso. Mas ela me impede de utilizar o meu produto com a finalidade de fazer ligações, enviar mensagens, acessar a internet, enfim, todos os benefícios que são decorrentes desse produto, justamente para me obrigar, entre aspas, a adquirir um produto mais moderno e, consequentemente, mais caro. Isso também é prática de obsolescência. A moda como um todo, é prática de obsolescência. Não sei se vocês acompanham esses movimentos que a gente vê em rede social. Tem um mosquito me enchendo o saco aqui. Mas não sei se vocês acompanham. Quem aqui usa pochete? Pochete hoje está em alta de novo. Mas há alguns anos atrás não estava. Só que lá no passado, na década de 90, estava em alta. Então, o que a gente percebe? Que a moda, assim como qualquer outra prática de obsolescência, ela é cíclica. Ela vai e volta. Ela divulga a pochete como sendo a última moda, passa-se um tempo em que a pochete não é mais utilizada. O que as pessoas fazem? As pessoas guardam a pochete? Às vezes não. Às vezes as pessoas jogam fora. A minha irmã, por exemplo, usa roupas que a minha mãe usava na adolescência. E justamente por quê? Porque a moda da adolescência da minha mãe se transformou e retornou agora na época em que a minha irmã está finalizando a adolescência dela. Só que aí a prática da obsolescência ela acaba sendo ruim, nesse caso, da moda especificamente, porque ninguém guarda essas roupas. As roupas são jogadas fora, são doadas, a gente faz pano de chão, faz qualquer coisa. Por quê? Porque quando a moda volta, o que eu tenho que fazer? Para estar na moda, eu tenho que comprar novamente. E aí eu adquiro novamente. Adquiro novamente para durar aí algum tempo, 1 ano, 2, e dali a pouco eu descarto, de alguma maneira, esse produto, porque esse produto já não está mais na moda. Então, primeiro requisito de sociedade de consumo é o crédito, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Segundo é a obsolescência. A gente chama até de obsolescência programada, porque os produtos, eles são programados para se tornarem obsoletos em determinado período. E o terceiro é a publicidade. A publicidade também é um fundamento da sociedade de consumo que diz o seguinte, olha, você, consumidor, você não precisa disso para viver. Você não precisa desse telefone para viver. A sua vida ela vai funcionar sem esse telefone, mas ela não vai funcionar bem. E aí você se sente motivado a adquirir um produto. Exatamente. A prática de influencer digital hoje é muito, muito gritante dentro desse contexto. As pessoas fazem o quê? Fazem aquele tal do... Eu não tenho filho pequeno, mas eu sei que muitas crianças gostam de assistir as práticas de unboxing no YouTube. O influencer lá, o youtuber, recebe uma caixinha no correio e fala assim, olá, pessoal, vamos abrir aqui e ver o que eu tenho dentro dessa caixinha, e aí ele divulga um produto. Divulga um produto através de uma publicidade velada. Nas práticas abusivas, vocês talvez tenham visto sobre a necessidade de proibição de uma publicidade voltada ao público infanto-juvenil. Não sei, as pessoas que são um pouco mais velhas em idade vão lembrar
que na década de 90, no início da década de 90, que foi quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, havia muitas propagandas voltadas às crianças, que eram, inclusive, incluídas dentro da programação matinal de desenhos animados. Algumas propagandas, inclusive, foram imortalizadas na memória das pessoas. Por exemplo, a propaganda daquele chocolate, batom, em que a criança hipnotizava o pai, dizendo assim, compre batom, compre batom. E aí nós temos um desdobramento do uso da publicidade, para quê? Para fomentar o consumo. Para fomentar o consumo cada vez maior de produtos. Ou vocês acham que o McDonald's gosta de entregar um brinquedinho porque ele acha que é legal ver as crianças brincando? Quando ele dá aquele presentinho, que não é um presente, claro, a gente paga por aquilo, ele dá aquele presentinho quando a criança vai até o restaurante e pede, eu quero esse, porque esse vem o brinquedinho do super-herói, ou esse vem o brinquedinho do filme assim, assim, assado. Enfim, esses 3 fundamentos justificam a existência da sociedade de consumo. Crédito, obsolescência e publicidade. O que nós vamos falar aqui, e já faz quase meia hora que eu estou falando, mas o que nós vamos dar ênfase aqui é no crédito. Porque também como uma sistemática de mudança de forma de pensar entre as pessoas, ninguém mais... Por exemplo, quero comprar uma casa. Não, quero comprar um carro. O que eu faço? Eu vou lá e compro. Só se eu for uma pessoa muito diferente e eu tenho esse dinheiro guardado. Imagino que nenhum de nós aqui, não conheço absolutamente a realidade de vocês, mas imagine que nenhum de nós tenha um dinheiro de 50 mil reais na poupança para sacar e dizer assim, quero comprar um carro. E vai lá, saca tudo, coloca numa mala de dinheiro e vai lá comprar o carro. Ninguém fez isso. Aliás, ninguém nem pega em dinheiro mais, ultimamente, principalmente. O dinheiro, ele é um dinheiro, nós vamos financiar, Cleide, isso mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente vai até o banco, se vincula a um contrato de alienação fiduciária, em que, e aí a graça do contrato de alienação fiduciária é qual? O próprio bem serve como garantia do cumprimento do contrato. Então, eu vou lá financiar um valor de 50 mil reais para comprar meu carro, no fim das contas, eu pago muito mais que os 50 mil, porque, é claro, o banco precisa lucrar, né? O juro que eu pago para o banco é o preço do uso do dinheiro. Eu estou usando um dinheiro que não é meu. Adquiro o carro, e esse carro que eu adquiri serve como garantia que eu vou cumprir aquele contrato. Porque se eu não cumprir, o que o carro faz? Ou o que o banco faz? Pega o carro de volta. É basicamente assim que funciona. Fica quase o dobro. Exato. Exatamente. Mas isso acontece para carro, isso acontece para casa, isso acontece para uma série de produtos que as pessoas geralmente não fazem como faziam antigamente. Eu vou poupar, vou juntar dinheiro para depois ter o dinheiro e comprar. Mas isso não é sintoma de que as pessoas se tornaram irresponsáveis. As pessoas continuam responsáveis hoje. Isso é apenas um sintoma, um desdobramento de que a sociedade cria mecanismos em que não se torna viável esperar 15 anos juntando dinheiro para conseguir comprar um carro. Porque daqui a 15 anos, você não vai pagar mais 50 mil no mesmo carro. Vai pagar talvez o dobro. E aí, a sociedade de consumo cria armas, cria mecanismos para dizer, bom, para que você vai esperar? Compra o carro agora. Vem aqui no banco. Olha só que banco gentil. Que vai te dar todo o dinheiro. E aí, me desculpem os
eventuais trabalhadores em banco, tá? Mas aqui a gente é do time que critica as práticas bancárias, na sua maioria, apesar de utilizá-las. Porque nós utilizamos práticas bancárias não porque a gente gosta do banco. A gente faz isso porque a gente, né, precisa viver de alguma maneira. E aí, então, o que eu faço? Eu vou no banco, sou lá recebido com um cafezinho, né? Falo assim, toma um cafezinho aqui, você que é o meu cliente VIP. Mal sabendo que eu vou sair daquele dia devendo toda a minha vida. Porque se eu vou financiar uma casa, eventualmente eu financio em 30 anos. Daqui 30 anos eu vou ter 61. Não sei. Muito estranho. Muito louco. Enfim. Estou falando isso sobre o crédito para dizer e para chegar finalmente ao tema superendividamento. E para deixar para vocês a seguinte informação. Hoje em dia, as pessoas, na sua maioria, e existem dados do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, enfim, uma série de estatísticas que demonstram isso. Hoje as pessoas estão indo ao banco pegar dinheiro emprestado, não é para comprar carro, não é para comprar casa, porque são bens duráveis, são bens de consumo de alto valor. Hoje, as pessoas estão indo aos bancos contratar dinheiro, contratar crédito para adquirir esse tipo de produto. Muitas pessoas hoje acessam financiamentos, acessam consórcios, acessam todas as modalidades de empréstimo bancário para adquirir produtos dos quais elas não precisam para sobreviver ou para viver. Elas fazem em razão do fluxo social que as obriga a criar esses desejos. Eu costumo dizer, e no livro, o livro, na verdade, que o professor Jacir falou, é a minha dissertação publicada. O livro, eu falo sobre isso. É um mecanismo de criação de necessidades desnecessárias. Cria-se na minha cabeça a necessidade de alguma coisa, que eu não sei qual é, mas pode ser qualquer coisa, e essa necessidade, na verdade, é uma necessidade que eu nunca precisei, e que eu vivo muito bem, obrigado, sem ela. Mas eu me sinto deslocado se eu não atendo a essa necessidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ceder ao fluxo dessa sociedade de consumo para dizer, ó, agora eu faço parte dessa tribo. Agora eu tenho esse celular. Agora eu posso ser uma pessoa que vai fazer parte de uma sociedade secreta de pessoas que têm esse celular. Enfim, eu preciso consumir para fazer parte de algum lugar. O problema do crédito, que demandou a criação de uma lei chamada Lei do Superendividamento, reside justamente aí. Quando eu tenho o consumo de crédito para além daquilo que eu espero consumir o crédito. Tudo bem você consumir o crédito para financiar sua casa em 30 anos. Tudo bem. Porque é um bem que você vai ter como seu para o resto da sua vida. Mas será que tudo bem fazer um empréstimo ou um consignado para aumentar o seu crédito e você ficar com dinheiro em conta para consumir produtos de supermercado? Para abastecer seu carro? Para, sei lá. Não faz muito sentido. Porque a lógica se inverte. E quando eu falo que essa lógica se inverte, a gente cria uma multidão de pessoas superendividadas. Porque o que é o superendividamento? Alguém aqui já pesquisou e
ouviu falar o que é o superendividado? O que é o superendividamento? Como se definir esse fenômeno? Quem é o superendividado? Alguém se arrisca para não ficar falando sozinho? Nossa, eu vou fazer igual na época da pandemia. Vou abrir a lista aqui e falar assim, fulano, o que você acha? Ia ser bem legal, assim, mas eu não vou sacanear com vocês, tá? Estou só aqui como convidado, deixa. O dia que eu for professor de vocês, aí eu faço isso de verdade. Olá, Quem quer falar? Quem quer falar? eu. Lidiane, bom dia. Bom dia, Lidiane. Eu acredito que o superendividado seja aquela pessoa que tem, sei lá, 2, 3 consignados no seu salário, que tem empréstimos para pagar contas do dia a dia. Contas, tipo, eu fiz uma conta em tal lugar, o meu orçamento não consegue comportar, e aí eu vou lá e faço um empréstimo para pagar essa conta. Seria mais ou menos por aí? Exatamente. Aliás, quando a gente fala de superendividado, a gente fala não só das pessoas que contratam crédito de uma forma ou de outra, porque a prática do superendividamento, ela está ligada à seguinte situação. A pessoa, ela não tem condições financeiras de arcar com as suas dívidas anteriores, ou seja, as dívidas vencidas e as dívidas em aberto, sem prejuízo da manutenção do seu mínimo existencial. Ou seja, a conta não fecha. O meu salário não é suficiente para pagar o que eu devo e o que eu vou dever durante o mês ou durante os meses subsequentes, porque se eu pagar aquela conta, eu fico sem ter o que comer. Eu fico sem ter condições de viver uma vida digna que é de acordo com o que a Constituição prevê. Então, é sim o que a Lidiane falou, aquela pessoa que tem 2, 3, 4 consignados em conta, tá, no Olerite. Também é a hipótese em que o sujeito contrata um financiamento para cobrir um outro financiamento, que é uma renegociação de uma dívida e assim sucessivamente. Só que tudo isso está ligado para considerar como sendo superendividamento sempre a prática de que o consumidor não tem condições financeiras de arcar com os custos decorrentes desses empréstimos ou desse consumo excessivo de crédito, sem prejuízo da manutenção da sua vida digna ou da vida digna de sua família. Sim, esse fenômeno aumentou muito, a Lidiane está falando aqui no comentário. Eu vou falar porque vai ficar gravado e as pessoas não vão ter acesso aos comentários depois, eu imagino, né? O fenômeno aumentou muito durante a pandemia por questões de diminuição de renda. Sim, a gente está diante, isso também faz parte de um desdobramento de sociedade de consumo, está diante de relações de trabalho cada vez mais precarizadas. E aqui eu não vou falar de direito do trabalho, mas eu vou dizer para vocês que delivery de comida sempre existiu. Só que hoje existe uma sistemática que precariza cada vez mais os entregadores. Por quê? E quando a gente fala sobre precarizar, eu não estou fazendo um discurso político de lado A ou de lado B. Eu estou dizendo apenas que, quando eu digo que o trabalho é precarizado, eu digo que ele não tem garantias mínimas. Porque quando a gente se acidenta, eu sou servidor público, se eu fosse servidor privado e eu me acidentasse no trabalho, existe uma estrutura normativa que me protege, que eu não vou morrer de fome sem trabalhar. Então, quando eu falo de precarização de relações de trabalho, eu também estou falando de um desdobramento da sociedade de consumo, porque esse desdobramento também cria mecanismos que eu seja dependente dessa máquina, que vai sempre moendo as pessoas. A pandemia escancarou algumas dificuldades da nossa vida. E quando eu falo que ela escancarou algumas dificuldades, ela nos mostrou que, primeiro, nós, como sociedade, não encaramos a pandemia da forma como deveria,
E eu falo isso sem apelo político, eu só estou dizendo que nós, como sociedade, não encaramos a pandemia. Porque a partir do momento em que eu tinha a, entre aspas, né, regalia de trabalhar em casa, mas não abria mão de serviço de correio para entregar minhas encomendas, não abria mão de delivery de comida para entregar porque eu não queria cozinhar, e isso tudo fazia com que as pessoas continuassem expostas, demonstra claramente que nós, como sociedade, não sabemos lidar com a pandemia. Mas, ok, a pandemia reduziu orçamentos familiares. A partir do momento que o orçamento familiar já era insuficiente e foi reduzido, cada vez mais as pessoas começam a depender mais de crédito. E aí, tanto que tem gente que fala que existe uma chamada hoje epidemia de crédito. Porque tudo hoje se consolida na base do uso do crédito. Aliás, quando vocês estudaram Direito Civil 2, talvez vocês tenham estudado um artigo do Código Civil que tem muita relação com isso que a gente vai falar, que é o 187. O 187 do Código Civil fala do abuso. O que é o abuso? O abuso é o uso excessivo e imoderado de um direito. Quando eu digo que você está abusando da minha boa vontade, é porque eu tenho boa vontade e eu posso exercer a minha boa vontade para te ajudar. Só que a partir do momento em que você abusa da minha boa vontade, significa que você está exercendo esse direito de usar da minha vontade de forma excessiva. Quando eu falo de uso do crédito, e eu não estou condenando o uso do crédito nessa minha fala, eu falo de um uso consciente, de um uso racional, de um uso pensado. Quando eu falo do uso abusivo ou do abuso de crédito, eu estou falando de um uso desenfreado. Não sei se vocês têm alguém que, durante esse período enfim, que vocês se lembrem aí, alguma pessoa idosa que eventualmente tenha recebido a aposentadoria. É muito comum isso acontecer. A pessoa idosa, ela consegue o direito, se torna aposentada, começa a receber o benefício. Só que se ela começa a receber o benefício em abril, no final de março, ela começa a receber 1,5 milhão de ligações de todas as financiadoras, as instituições bancárias, oferecendo o quê? Consignado. A pessoa nem está aposentada, ela nem recebeu a primeira parcela da aposentadoria ainda. Mas aí a pessoa recebe ligação. Oi, aqui é do banco fulano de tal, eu quero te oferecer, para você ter um crédito pré-aprovado, sem taxa de adesão, com juro de não sei quantos % ao mês, para você contratar agora. Diga sim. Aí a pessoa idosa, eventualmente, não tem muito uma habilidade tecnológica, e diz sim. E daí a pouco ela olha no extrato. Nossa, recebi 4 mil reais. Que é esse geralmente o valor. 4 mil reais que são facilmente 8 que ela vai ter que pagar. E os idosos, justamente por serem umas pessoas cuja vulnerabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor é potencializada, também foi objeto dessa Lei 14.181. Então, quando a gente fala sobre a Lei 14.181, ela não muda só a sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Eu falei no início que ela também modificou a sistemática prevista no Estatuto do Idoso. Como foi dito aqui nos comentários, o STJ já disse, a Alane está dizendo aqui, o STJ já disse em vários precedentes, os idosos, eventualmente as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiência, são as pessoas chamadas de hipervulneráveis, ou seja, ela tem uma vulnerabilidade potencializada. Lidiane está compartilhando. A mãe dela aposentou recentemente, sofreu muito com isso, o dia todo gente oferecendo empréstimo. Aí a gente tem várias camadas desse problema que eu não vou ter condições de aprofundar, mas, por exemplo, por que será que os bancos têm acesso a essa informação? Ou será que eles jogam na loteria e falam assim, vou ligar para a mãe da Lidiane agora.
e diz que eu tenho... Não, obviamente que não. Vocês já devem ter ouvido falar na tal da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD também veio para tratar algumas questões relativas ao uso excessivo dos dados do público brasileiro. Mas esse é um tema para um outro encontro que a gente eventualmente possa ter. Mas o ponto é, estamos falando de superendividado como sendo aquela pessoa que não tem condições de pagar as suas contas vencidas e vincentes. Ou seja, se ele conseguisse pagar tudo isso, ele não seria superendividado. Só que a lei traz algumas balizas. Porque para ser superendividado, não é a pessoa simplesmente dever muito. Para a pessoa ser chamada de superendividado e receber a tutela que o Código de Defesa do Consumidor traz a ela, a pessoa precisa, primeiro, ser pessoa maior, capaz, de boa fé, porque se ela não tiver de boa fé, e se houver uma demonstração de que ela está tentando lesar os seus fornecedores, não se aplica a ela a proteção decorrente do superendividamento. Então, primeiro requisito. E o segundo requisito, as dívidas, os débitos, devem ser débitos de consumo. Ou seja, se eu me tornei superendividado porque eu tenho 5 filhos e eu pago prestação de alimentos para esses 5, infelizmente isso não me enquadra como superendividado a fim de que eu receba a tutela jurídica decorrente da Lei 14.181. Se eu sou uma pessoa que nunca pagou tributo, meu imposto de renda está lá nas alturas, porque eu nunca paguei, estou na dívida ativa, e eu não consigo pagar, eu não tenho condições financeiras de pagar, isso também não faz com que eu seja superendividado, a fim de receber a tutela do direito do consumidor. Então, algumas demandas são excluídas dessa conta. Demandas decorrentes de alimentos, demanda decorrente de tributos, demandas decorrentes de ato ilícito. Se eu fui pego, por exemplo, fui condenado pela prática de algum crime, que a gente chama carinhosamente de crime de colarinho branco, e fui obrigado a indenizar alguém, ainda que seja o erário, e essa circunstância me tornou superendividado, infelizmente não posso receber a tutela jurídica da 14.181. Porque a 14.181 fala sobre consumo propriamente dito. A 14.181, ela tenta aperfeiçoar a disciplina do crédito. E ela cria alguns outros deveres para o fornecedor do crédito. Justamente para dizer ao fornecedor de crédito, você não pode simplesmente oferecer o crédito para qualquer um sem qualquer critério. Você não pode simplesmente... O bom da pandemia é isso. Eu estou falando, meus cachorros estão aqui gritando do lado, enfim, um regaço. Como é que tá? Essa situação decorrente da tutela do crédito, ela deve ser pensada da seguinte maneira. A 14.181 cria mecanismos para dizer para os bancos, vocês não podem simplesmente sair dando crédito. Você não pode atribuir à pessoa do consumidor toda a responsabilidade pela vida financeira dele. Uma vez eu vi um meme na internet que dizia assim, se o banco, que é o banco, que entende de finanças, está me dando um limite de 10 mil reais, é porque ele sabe o que está fazendo. Então, eu vou aderir a esse limite e, no final das contas, eu vou conseguir pagar. Na verdade, não. Vocês viram, quando a gente estuda fato do produto e vício do produto, que o fornecedor ele é obrigado, ele se vincula, inclusive aos acidentes de consumo. Se eu fui lá e comprei um liquidificador, e no primeiro uso, enfiei o fio na tomada do liquidificador, e o liquidificador explodiu, eu estou diante de um fato do produto. A Britânia, que foi a empresa que produziu esse produto, tem que me indenizar, de alguma maneira. Eu não estou falando de indenização por dano moral, estou falando só da indenização relativa ao valor do bem. Se eu contrato um empréstimo
em qualquer uma das modalidades, e eu acabo sendo lesado em razão de um acidente de consumo, ou seja, contratei, me tornei superendividado pela falta de informação do banco. O banco não me informou que no final eu ia pagar o dobro. O banco não me informou que a taxa de juros ia ser uma taxa progressiva. O banco não me informou, enfim, as informações básicas de qualquer contratação. E aí, quando a gente fala sobre informação, é um ponto de crítica que a doutrina, né, que os estudiosos sobre a lei do superendividamento têm dito. Quando a gente fala sobre informação nessa matéria, eu não estou falando só em entregar a via do contrato, não. Porque, eventualmente, não adianta nada eu ter uma via daquele contrato. Porque eu não entendo. Se eu não sou, né, não sou um estudioso de direito bancário, que é a grande maioria das pessoas, né? 99% das pessoas do Brasil não entendem absolutamente nada, porque não são especialistas em direito bancário. Se eu, que não entendo nada, recebo uma cópia daquele contrato, muito provavelmente eu não vou entender o que aquilo está dizendo para mim. Por isso que a lei do superendividamento traz que essa informação deve ser clara e deve ser ostensiva, como um desdobramento do direito básico do consumidor previsto lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A lei do superendividamento também cria alguns mecanismos de, além de tutela preventiva, né, que é isso que eu estou falando, da informação e tal, também cria alguns mecanismos pós-superendividamento. Me tornei superendividado, e agora o que eu faço? Não consigo pagar minhas contas, e agora o que eu faço? Aliás, quem não consegue pagar suas contas, a fim de receber a tutela do superendividamento, muito pelo contrário, não é caloteiro. Porque tem muita gente que acha, eu vi muitos comentários, principalmente em internet, redes sociais, de pessoas comuns criticando a lei do superendividamento, dizendo que ela iria privilegiar o devedor. Mas, aliás, muito pelo contrário. Porque a pessoa que se reconhece superendividada e pretende ir em busca de resolver sua vida financeira, muito pelo contrário, ela quer pagar suas dívidas. Porque se ela não quisesse, não faria qualquer sentido ela ser ou não superendividada. Tem muita gente boa também na doutrina que diz que o superendividamento é uma nova face de dois outros sujeitos jurídicos que recebem tutela no Brasil há muito tempo. O primeiro deles é o pródigo. Lembra do pródigo lá do artigo 4º, artigo 3º, não lembro, do Código Civil? Pródigo é o sujeito que padece de uma incapacidade relativa. A parábola do filho pródigo diz o menino que saiu de casa e gastou tudo. Será que o superendividado é o novo pródigo? Será que o superendividado é o novo insolvente civil? Quem que é o insolvente? Aquela pessoa que não consegue pagar suas dívidas. Quando vocês estudarem, eu já fui professor de Direito das Obrigações, e eu lembro que uma das primeiras aulas na disciplina era falar como era o procedimento de insolvência ou concurso de credores na antiguidade. E era engraçado que antigamente, e aí eu estou falando muito antigamente, como antiga e tal, o concurso de credores não era pegar o patrimônio do sujeito e dividir em partes para saldar as suas dívidas. Era pegar o corpo do sujeito, cortar em partes, e cada um levava uma parte do corpo do sujeito para casa. Isso era chamado de concurso de credores. No passado. Bem no passado. O sujeito insolvente é aquele que não consegue pagar seus débitos. E essa tutela do insolvente já existe há bastante tempo, mas é uma tutela insuficiente. É uma tutela que não está amparada no contexto social. Será que o superendividado é o novo insolvente? Aliás, por que uma pessoa se torna superendividada? Será que é só porque ela não tem controle financeiro? Ou será que a pandemia, a doença da família, a
pessoa que quer pegar, a pessoa que é obrigada a arcar com os custos de uma internação de um parente. Senão o parente vai morrer. A pessoa que se divorcia, a pessoa que se torna viúva, a pessoa que perde algum benefício, até mesmo o trabalho, o desempregado. Aliás, é muito pequena a parcela de pessoas que, de forma consciente, se superendividam, que contrata crédito de forma excessiva. Essa parcela é muito pequena. Essa parcela é o que a gente chama de superendividado ativo, que é aquela pessoa que age e a sua ação desdobra-se no contexto de superendividamento. A grande maioria das pessoas que estão reduzidas à condição de superendividadas, elas são o que a gente chama de superendividado passivo. É aquela pessoa que não contribuiu para a sua redução à condição de superendividado. É por causa de um divórcio que fez com que os bens fossem repartidos em partes iguais entre os dois cônjuges, que fez com que o sujeito fosse reduzido à condição de superendividado. Mas eu estava falando lá atrás sobre os mecanismos de tratamento do superendividamento, além das ideias de informação, de tutela do crédito e etc. Existem basicamente 2 mecanismos quando você se entende num contexto de superendividamento. O primeiro mecanismo é o mecanismo extrajudicial, em que o sujeito comparece ao PROCON, comparece a algum órgão de defesa do consumidor, integrante do SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e leva todas as informações financeiras que ele tem, desde olerite até comprovante de desconto em folha de pagamento, ou comprovante de desconto em conta corrente, ou qualquer coisa do tipo, a fim de que seja avaliado essa sistemática de superendividamento, a fim de receber a tutela decorrente dela. Aí o mediador, o terceiro não interessado que vai lidar com aquele conflito, vai convocar uma audiência global. E a gente chama de audiência global, que é mais ou menos o que, em caso de pessoa jurídica, quando pede recuperação judicial, é mais ou menos o mesmo caso em que o sujeito se submete a uma assembleia de credores. O devedor chega e diz, gente, ó, é o seguinte, eu estou devendo demais, por causa disso, não tenho condição de pagar, vamos renegociar? E por que isso é bom? Por que essa audiência global é boa? Porque essa audiência global pressupõe a presença de todos os credores, ou de todos os credores que contribuíram para a redução à condição de superendividado a esse consumidor. Se eu tenho 4 consignados no meu olerite, e esses 4 me reduzem a condição de superendividado, muito provavelmente, se eu fizesse uso de uma sistemática de revisão contratual, se eu ajuizasse uma ação ordinária de revisão contratual, eu teria que ajuizar uma ação contra cada um desses credores, cada um desses 4. E muito provavelmente o juiz ia dizer o seguinte, a conta fecha, tudo bem. Tudo bem você dever um percentual para um. Porque o juiz ia ver uma demanda individual apenas. Quando eu tenho uma sistemática de audiência global e eu junto todos os meus credores, eu consigo demonstrar a minha condição de superendividado. Porque eu não estou analisando individualmente cada um desses contratos. Porque, eventualmente, esses contratos estão de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central, que é o que é usado como parâmetro para revisão contratual. Eventualmente, esses contratos individuais, eles estão de acordo com a sistemática de atualização monetária, eles estão de acordo com a garantia prevista no próprio contrato. Não existe nenhum abuso em si. O abuso, ele existe quando nós juntamos os 4.
E daí por que essa audiência global é importante? Feita essa audiência global, é possível que haja um termo de repactuação de dívidas. E aí a lei traz algumas balizas para dizer, ó, você pode repactuar tudo. Mas o que eu vou garantir? A lei diz, eu vou garantir ao credor pelo menos o recebimento do capital principal. Eventualmente, se o credor for bonzinho, mentira, não estou falando sobre essa questão de ser bonzinho ou não, mas eventualmente, se o credor quiser, ele pode inclusive renunciar aos juros e dizer, bom, não quero receber juros, quero receber só o capital. E aí o prazo máximo dessa repactuação, de acordo com a lei, vai ser em 5 anos. As pessoas envolvidas nessa transação vão poder arcar com as suas responsabilidades no período de até 5 anos, nas parcelas dessa repactuação. Além disso, é possível que um credor não preste adesão, né, a esse plano de pagamento. Se ele não fizer isso, ou seja, se ele não prestar adesão, a consequência vai ser qual? Vai ser uma consequência parecida com a revelia, mas não é revelia, que é um outro ponto de crítica também. Ela é parecida com a revelia por quê? Porque ele vai ficar por último na ordem dos pagamentos. Então, se eu tenho banco A, B, C e D, o banco A não compareceu e não repactuou as suas dívidas. E perceba, a obrigação do credor é comparecer, não renegociar. Ele tem que comparecer. Porque se ele não comparece, a lei vai entender que ele não quer contribuir para a redução da condição de superendividado desse sujeito. Porque o superendividamento, a partir da previsão legal, ele deixa de ser um problema individual. Porque o superendividamento não é só problema meu. A gente falou no início. O superendividamento está muito mais ligado a um problema social do que um problema estritamente individual. Então, quando a lei entende que esse credor, ao não comparecer, não quer contribuir para a redução dessa enfermidade, a lei atribui a ele como penalidade ficar por último no pagamento. Então, falei de 4 credores, se o primeiro deles não comparece e os outros 3 comparecendo repactuam, cabe ao juiz deliberar como vai ser a forma de pagamento desse primeiro que não compareceu, de forma imotivada. E, geralmente, a penalidade é receber por último. Todos os demais que demonstraram boa intenção, boa fé em repactuar as dívidas, ou pelo menos em comparecer e ouvir as considerações do devedor, poderão ser beneficiados com o recebimento primeiro dessa dívida, desse seu crédito. Se todo mundo comparece, mas ninguém faz uma repactuação, cabe ao juiz da causa fazer um plano compulsório de pagamento. Porque a ideia do superendividamento, ou do uso da prerrogativa do superendividamento, é quase como um desdobramento de um direito potestativo. A partir do momento em que eu me configuro como um sujeito superendividado, muito provavelmente, a única consequência, a única providência que os credores terão de fazer é aderir ao plano compulsório de pagamento. A não ser que eles demonstrem a minha má-fé. A não ser que ele demonstre algum dos requisitos de não atendimento do que diz a lei para a configuração do superendividamento. Aí, nesse caso, faz sentido que os credores se oponham. Mas se o juiz entendeu que eu sou superendividado, eu estou de boa fé, que as dívidas são dívidas decorrentes de consumo, só existe uma providência: estabelecer um plano compulsório de pagamento para que, no final, todos os credores recebam pelo menos o seu capital. E aí, quando eu falo do seu capital de crédito, eu estou falando excluído juros e demais encargos. Mas percebam, isso é no máximo.
Não significa que todos os casos as pessoas, os credores ficarão sem, né, o recebimento de juros e todos os conceituários legais. Enfim, para eu encerrar, não sei se teremos alguma questão ou se o tempo está corrido, mas o que eu quero, a ideia que eu quero deixar para vocês é a seguinte: a lei de superendividamento não resolve todos os problemas. Existem muitos problemas decorrentes dessa lei. Problemas no sentido de implementação. A lei foi pensada como sendo uma lei consumerista, mas por vários aspectos ela esquece um pouco a sistemática processual. E isso pode gerar algumas consequências decorrentes de nulidades processuais e tal. A lei não resolve o superendividamento. A lei não põe fim ao superendividamento. Mas a lei demonstra que, como eu disse aqui no começo, nós estamos inseridos numa sociedade de consumo em que tudo gira em torno daqueles 3 pilares: crédito, obsolescência e publicidade. A partir do momento que a sociedade ela se constrói a partir desses baluartes, ou seja, a partir desses fundamentos, fica muito difícil resolver, porque eu estou nadando sempre contra a corrente. Então, a partir do momento que nós, como sociedade, conseguimos compreender que essa inserção ela decorre de um quesito social, nem sempre a gente consegue perceber que nem sempre o jurídico vai conseguir tutelar. E aí faz com que nós pensemos, tá, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos deixar de comprar esse celular? Vamos deixar de consumir crédito? Claramente que não. Claramente que eu vou continuar consumindo da mesma forma. Talvez o que eu precise, como sociedade, é consumir um pouco melhor. Porque existem uma série de desdobramentos decorrentes dessa sociedade de consumo. Poderia falar sobre desdobramentos psíquicos, desdobramentos ambientais. Para onde vai esse lixo todo? Eu não estou fazendo aqui um apelo ambientalista. Até porque não existe lado de fora. Ah, eu vou jogar fora, mas fora da onde? Vou mandar para a Lua? Não sei se faz sentido. Mas tudo bem, vamos conversar sobre isso num outro momento. Existem vários desdobramentos. E a partir do momento em que nós compreendemos que nós somos partes integrantes de uma sociedade que preza o consumo, consumo de coisas, consumo de pessoas, nós conseguimos entender que, eventualmente, a lei do superendividamento ajuda, mas ela não é suficiente para resolver todas as questões decorrentes dessa sociedade de consumo. Como é que a gente para? Não sei se a gente para. Como é que a gente muda de rumo? Enfim, vamos pensar. Eu acho que a proposta seria muito mais que vocês reflitam sobre os desdobramentos da lei de superendividamento do que da lei propriamente dita. Mais uma vez, professor Joacir, obrigado pelo convite. Obrigado à turma que esteve aqui presente nesta manhã de segunda-feira, segundona. Fico à disposição, tá, de vocês. Obrigado, Jean. Tá me ouvindo bem? Tá, né? Foi show, muito bom mesmo. Eu quero, antes de abrir para ver se alguém quer fazer um questionamento, fazer um logo. Jean, como que você percebe os tribunais a respeito da aplicação dessa lei? Você acha que os operadores de direito têm provocado o judiciário tem se posicionado, já é algo que está ocorrendo, embora seja novo? E aproveito também para, assim, a minha expectativa é que mude, assim, o ponto de vista dos tribunais a respeito das ações revisionais. Eu lembro que por muitos anos eu ingressava com ações revisionais e nunca virava nada, sendo bem simples, porque a gente juntava uma perícia contábil, aí o juiz também não é expert, aí acabava que
o banco, de alguma forma, demonstrava que a pessoa pactuou livremente e tal. A questão da vulnerabilidade era deixada um pouco de lado. Então, a lei de superendividamento, será que aí acho que é somente a longo prazo que a gente pode deixar os juízes mais cautelosos e talvez até mais seguros para, para, para revisitar esses contratos de forma real mesmo, a pessoa poder fugir um pouco aí da inadimplência? O que você me diz, Jean? Eu acho que, bom, primeiro sobre essa impressão dos juízes, infelizmente, nós ainda temos juízes que foram formados no contexto do pacta sunt servanda, né? Os pactos devem ser cumpridos. Então, eu acho que isso ainda gera algum tipo de resistência nessa aplicação. Eu digo isso porque, né, trabalho no judiciário desde 2011, e aí eu percebo que muitos juízes ainda acreditam que a pessoa, quando pede uma revisão ou alguma coisa do tipo, eles ainda estão achando que essas pessoas não querem pagar suas dívidas. E é claro, isso não é uma estatística acadêmica, tá? Isso aqui não é uma estatística de pesquisa. Eu falo isso com base na minha experiência empírica mesmo, né? Dentro de gabinetes e de varas judiciais, o que eu percebo é que poucos juízes têm sensibilidade para entender que isso tudo que a gente falou antes aqui é uma característica social. Não é simplesmente deixar de pagar uma dívida. Não é simplesmente pedir a repactuação porque o juro está excessivo. Especialmente porque hoje, como a gente falou no início, faz parte da sociedade contratar crédito. Isso é inerente à sociedade, ninguém vai parar. Agora, a partir do momento em que a pessoa que julga não tem sensibilidade de entender que a pessoa é livre para contratar crédito, mas como assim livre para contratar crédito? A liberdade, qual que é a margem de liberdade? A pessoa, quando a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre a possibilidade de caminhar num sentido ou em outro. Quando a gente fala de liberdade na contratação de crédito para aquisição de um produto durável, por exemplo, uma casa, se eu não financiar, eu nunca vou ter uma casa própria. Porque é impossível, dentro dessa sistemática, que eu tenha condições de juntar o dinheiro, 200, 300 mil reais para comprar uma casa, e eu consiga adquirir. Então, assim, eu acho que o problema maior dessa implementação na prática seja ainda a falta de sensibilidade dos juízes. Eventualmente, quando os juízes formos nós, quando as pessoas que estiverem na posição de julgar forem pessoas que estejam antenadas a essas práticas mais contemporâneas, esses movimentos mais contemporâneos, talvez a gente mude. Mas, claro, que isso, como você disse, é a longo prazo. Agora, como é que eu vejo a aplicação no judiciário? Infelizmente, eu ainda acho que é insuficiente. Primeiro porque o CNJ só criou o assunto processual superendividamento para localizar facilmente essas demandas muito recentemente, no final do ano passado. A lei de 2021, de julho de 2021. Quer dizer, demorou mais de um ano para o CNJ criar estatisticamente um código para conseguir localizar essas ações pelos temas delas. Uma outra situação, questão de competência. Quando a gente tem o juiz, que a gente chama de juiz clínico geral, aquele juiz que julga tudo, desde violência doméstica, passando por crimes contra a vida, chegando à revisão de contrato, ações possessórias e tal, que é uma realidade bem grande na nossa sociedade, especialmente aqui no Mato Grosso, nós temos que os juízes não conseguem dar a devida atenção para algumas questões. Eu digo isso por quê? Porque aqui no Mato Grosso não teve nenhuma iniciativa de organização judiciária para garantir algum tipo de especialidade a esses juízes. Diferentemente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que foi onde o projeto surgiu e tal, todos esses movimentos começaram, lá no Rio Grande do Sul criou-se uma vara regional para a Grande Porto Alegre, para julgar questões relativas ao superendividamento.
Isso, para mim, é um avanço, porque isso especializa o juiz e a equipe e faz com que eles consigam tratar bem aquele tipo de demanda. Só que o Rio Grande do Sul é o único lugar que eu tenho notícia de que fez isso. Os outros estados, enfim, as outras unidades, infelizmente, não progrediram nesse assunto. O que é uma pena, porque a gente já está indo para o 2º ano de vigência, né, da lei de superendividamento, finalizamos o 2º ano de vigência da lei, e nós tivemos muito poucos progressos. Nós não sabemos em que medida os auxiliares da justiça também têm condições, porque, vamos lá, se for para o consumidor arcar com os honorários de um administrador judicial, cuja previsão está prevista, existe também na 1481, não faria muito sentido que ele tenha que arcar com mais esse ônus. Não sei quanto custa, porque depende das circunstâncias, mas não sei quanto custaria os honorários do administrador judicial. E esses honorários serviriam para que um sujeito apresentasse um plano de partilha de repactuação dessa dívida. Se o consumidor não tem condições de arcar com esse custo, quem vai arcar? Ou é possível excluir esse sujeito administrador judicial para fazer com que o juiz faça esse plano? Também eu acho difícil, porque, como você mesmo disse, é difícil para o juiz que não tem expertise naquela temática fazer um plano de pagamento ou pensar em todas as condições, né, possíveis para enfim, para finalizar essa demanda. Assim, em resumo, eu acho que, infelizmente, o judiciário não está preparado. Ele não se preparou antes e ele não tem se preparado para a lei do superendividamento. Infelizmente, essa, para mim, é uma realidade. O que eu acho que salva é a possibilidade extrajudicial. E aí ainda a gente tem uma necessidade ou uma possibilidade muito grande de atuação dos PROCONs. Existem plataformas, por exemplo, consumidor.gov, que infelizmente também não aderiram ao superendividamento. Lá no consumidor.gov eu não consigo fazer um pedido de repactuação online dessas dívidas, porque as demandas são todas demandas individuais, que são levadas a essa plataforma. Enfim, existem muitas coisas que poderiam melhorar, confesso que sim. Mas eu acho que é aquele negócio, a lei, quando a lei é criada, qualquer lei, em vez de se resolverem os problemas, nós criamos muitos outros, né? Que é o caso de qualquer lei que ela vem ser publicada. Eu acho que o benefício é compreender a sistemática do superendividamento para além de uma pessoa que não tem controle das suas contas. Isso, por si só, para mim, já sinaliza um avanço. Já sinaliza um avanço. E também já sinaliza um avanço dizer que os bancos, as instituições financeiras que concedem crédito, passaram a ter outros deveres que estão ligados à educação financeira, a uma educação contábil de quem vai contratar o crédito. Eu acho que esses são os 2 pontos muito positivos da lei. Infelizmente, a parte judicial, ou a parte de repactuação, é feio dizer, mas eu não tenho muita esperança, assim, de que vai surtir um efeito esperado. Acho que vai cair lá no colo do Sejusc. Exatamente. Vai cair no Sejusc, vai cair no PROCON. E aí, assim, os nossos mediadores do Sejusc, por experiência própria, não têm um profundo conhecimento sobre isso, né? Enfim, esse é um problema. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem o microfone ligado aí? Pode falar, Emanuel. Bom dia, professor Jean. Eu estava pesquisando aqui na internet sobre o que seriam esses consumidores, né? Essa sociedade de consumidores. Aí eu achei uma citação de Bauman aqui que fala que a sociedade de consumidores representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas e rejeita todas as opções culturais alternativas. A minha pergunta é mais voltada para o consumo em si, né? Quando ele fala que rejeita todas as opções
culturais alternativas, hoje em dia a gente vê uma onda muito grande de produtos sustentáveis, empresas com foco na sustentabilidade, né? Eu queria saber do senhor a sua opinião em relação a isso, se é mais uma questão de estratégia de marketing, uma propaganda, ou o senhor acha que isso é uma coisa que com o tempo vai só aumentar? Vamos lá. Quando a gente fala sobre esses selos, selo verde, né, selo de sustentabilidade e tal, a gente tem uma resposta do mercado, né, das indústrias, a esse movimento. Na verdade, esse tem sido os meus estudos no doutorado, que eu, né, a ideia é aprofundar essa sistemática de mecanismos de consumo. E assim, eu não posso afirmar que todas as pessoas que usam um selo como esse, elas estão querendo conquistar uma parcela dos consumidores. Mas eu acho que os consumidores, eles estão cada vez mais atentos ao que eles consomem. Por exemplo, não sei aí, na realidade de vocês, mas eu já percebi isso. Às vezes você vai numa seção no supermercado, que é a seção de produtos light, diet, fit, não sei o que e tal. Eventualmente, você tem produtos ali que são mais caros do que os mesmos produtos light, diet, ou fit, ou integral, ou orgânico, que estão espalhados em outras partes do mercado. Por exemplo, farinha. Uma vez eu fiz um teste, e quando eu fui comprar farinha de trigo, a farinha integral, que estava do lado da farinha branca, no setor de farinhas, era de um valor. Enquanto que a farinha integral de uma outra marca, toda selo verde, sustentável e orgânico, isso e aquilo outro, que estava na seção de produtos fit, era mais cara. Quando eu tenho usando esse exemplo ainda, aqueles chás emagrecedores, um chá que não é um chá emagrecedor, é um chá digestivo. Quando esse chá, ele tem o selo emagrecedor, e ele está lá no setor de produtos fit, ele custa mais caro do que a mesma substância, a mesma erva, para se fazer o chá, que está junto dos outros chás convencionais. Enfim, existe esse movimento, tá? Eu não vou dizer que as pessoas, né, que as empresas que usam esses selos, elas estão apenas querendo deturpar os consumidores. Existem instituições que fiscalizam essa concessão de selos. Por exemplo, o selo orgânico, o selo do produto orgânico, ele é um selo que pressupõe uma aprovação por um órgão regulador. Então, assim, teoricamente é confiável, né? Só que muitas pessoas usam algumas informações para meio que bagunçar a escolha do consumidor. Eu já vi muitos selos de vegano, produto vegano, em produtos que são veganos mesmo. Vou usar de novo o exemplo da farinha. Às vezes está lá escrito assim, farinha, e tem um selo vegano. É óbvio que é vegano, porque qualquer farinha é vegana, porque não tem produtos de origem animal. Então, assim, eu não posso dizer que é um movimento que pretende enganar o consumidor. Eu acho que não. Só que os consumidores, eles devem se preocupar com isso. Peraí, ele está dizendo aqui que é um produto sustentável, mas é um produto sustentável que vem num saquinho de plástico? Não sei se faz sentido essa sustentabilidade decorrente desse produto. Tem uma prática, Manuel, depois se você quiser buscar na internet, eu vou até colocar aqui como é que escreve certinho, tem muita gente que eu acho que é assim que escreve, tem muita gente que pesquisa sobre isso, que é o que a gente chama de greenwashing. São práticas de abusos, atividades abusivas, em que as pessoas usam um selo verde apenas para angariar mais consumidores. Consumidores que estão supostamente mais antenados e mais conscientes desses produtos, da necessidade de produtos mais saudáveis para o planeta ou para eles mesmos e para suas famílias. Então, assim, eu não tenho dados que digam que esse uso é um uso indevido. Acho que não.
até porque existem várias sistemáticas de controle, né? O próprio Ministério Público poderia tomar providências coletivas com o intuito de verificar eventual, como que eu posso dizer, eventual perturbação do consumo em razão dessa prática. E eu não tenho tido conhecimento disso, mas é algo que as pessoas, né, os consumidores, eles estão cada vez mais antenados. Além do Bauman, tem um outro filósofo francês que fala sobre essa mudança de comportamento do consumidor. E aí a gente tem que tomar cuidado, que é o Gilles Lipovetsky, que eu vou até colocar aqui também, se vocês quiserem pesquisar. Gilles, que é o que eu usei na minha dissertação também. Ele, principalmente ele, fala o seguinte: não adianta a gente simplesmente mudar o nosso padrão de consumo, o nosso perfil de consumo para um consumo sustentável. Porque consumo nenhum, na toada que a gente está indo, vai ser sustentável. Mas nós precisamos, como um todo, rever as nossas práticas de consumo. Como rever essas práticas de consumo, eu não sei. Mas aí a gente está diante de algumas situações que a gente precisa repensar. Significa sempre mudar o consumo de um ultraprocessado em casa para um consumo de um produto orgânico? Isso já é um começo. Mas se for para eu consumir a mesma quantidade, adianta, por exemplo, eu trocar todas as minhas lâmpadas por lâmpadas de baixo consumo? Às vezes adianta. Só que o que eu vou fazer com a minha lâmpada que eu tirei? Vamos imaginar, eu tenho 10 lâmpadas na minha casa. As 10 lâmpadas não são lâmpadas de baixo consumo, mas elas estão, ok, funcionando. Quando vem uma propaganda ou vem uma publicidade que diz assim, troque por essa lâmpada, que ela é uma lâmpada de baixo consumo, o que eu faço? Eu tiro essas 10, jogo essas 10 fora e uso uma lâmpada de baixo consumo. E aí eu pergunto, mas não inverte a lógica? A lógica permanece a mesma. Então, eu acho que está muito mais ligado à forma de consumir do que necessariamente o que se consome. Claro, o que se consome também é importante pensar, mas a forma de consumir eu acho que é o principal ponto. Não sei se respondi, Manuel, mas é mais ou menos esse direcionamento. Mais alguém? Manuel, Obrigado, professor. Pode falar. Mais alguém? Gente, é muito importante, antes de eu passar para a Irene, é muito importante a leitura do artigo 54A e seguintes do CDC, que foram incluídos em razão dessa lei, tá? Depois vocês dão uma lida e tem lá expressamente que na hora de oferecer, tem que ser evitada a prática de assédio nessas ofertas de políticas de crédito. Irene? Bom dia, professores. Bom dia, professor Joacir. Bom dia, professor Jean. Eu estou aqui me questionando, deixa eu ligar aqui, eu estou me questionando sobre essa nova lei, né, de endividamento. Como o senhor vê, eu não faço parte muito desse sistema devido à minha idade, né, que eu sou um pouquinho mais velha que vocês, né? Eu até brinco com o professor Joacir. Professor Joacir, eu uso tantas coisas que... Aí eu estava até falando do meu computador, que está ficando rosa. Ele, não, você precisa trocar. Mas, enfim, essa política de endividamento, como é que, num contexto assim, rapidinho, endividamento e consumo, dentro desse sistema que a gente vive, né? Como é que a gente poderia fazer com que essa nova lei amparasse ou desse condições de atuar, né, dentro do sistema, né, de ser e consumir, né? Assim, não sei se você me entendeu, professor. Eu acho que eu entendi, Irene. Assim, é muito doido a gente pensar que todas as coisas que a gente consome, elas estão ligadas, de alguma maneira,
enfim, há uma cadeia muito grande de desenvolvimento, né? Apesar de você dizer que a nossa diferença de idade, ela existe, eu acho que você continua sendo integrante, mesmo sem perceber, de uma grande engrenagem, porque todos nós somos, né, integrante de uma grande engrenagem que vai fazer com que o consumo ele seja cada vez mais elevado. E assim, são coisas bobas que fazem parte daquilo de um contexto de evolução, e eu uso sempre produtos de dentro de casa, porque eu acho que são realidades facilmente identificáveis, mas também usando a experiência dos meus antepassados. Muita gente dizia assim, aqui em casa a gente só toma refrigerante em dia de festa ou em final de semana. E agora, todo dia que você quer, você vai lá num mercado, num restaurante, compra uma garrafinha de refrigerante e toma e sacia a sua vontade. Sim, isso acontece, isso é uma mudança, e não é uma mudança porque a sociedade atual ficou mais preguiçosa, ou porque essa sociedade atual ficou mais mal acostumada. Mas o custo de um refrigerante 30 anos atrás, é um custo totalmente diferente do custo de um refrigerante hoje. Por exemplo, usando o refrigerante como exemplo. Então, eu acho que faz parte desse movimento. Infelizmente, esse movimento está ligado a todos nós. Quando você diz como pensar em alternativas, eu acho que eu confio muito que as alternativas elas deveriam ser sempre preventivas. Porque não sei se vocês têm essa percepção como estudante de direito, mas eu, como pessoa eu comecei minha faculdade em 2009 e de lá para cá eu não parei de estudar. Então, assim, eu também me considero um estudante de direito. O que eu acho curioso é que o direito ele não vai resolver o problema de forma punitiva. Eu acho que a gente tem que parar de querer imaginar, isso é uma percepção minha, tá? Que quem está falando é o Jean, não como professor que estudou o superendividamento, mas como pessoa que estuda o direito como um todo. A gente precisa parar de entender que o direito ele vai resolver os problemas quando os problemas já existiam, ou quando eles já existiram. O direito não vai resolver o superendividamento punindo as pessoas, ou punindo bancos, ou dizendo que os bancos têm que pagar indenizações por assédio de consumo. Sinceramente, eu não acredito nisso. Significa que nós não temos que ter essa sistemática de punição? Não, essa sistemática ela tem que existir também. Mas a partir do momento que eu digo que o banco, por ter praticado assédio de crédito, ele vai ser penalizado com uma indenização, eu também tenho que ter em mente que essa indenização não vai doer no banco. Essa indenização vai doer em quem? Nas pessoas que estão vinculadas ao banco. Porque vamos imaginar que o banco, ele sofre uma penalidade de uma indenização à Irene por causa de um assédio de consumo que o banco fez. E essa indenização não faz sentido que seja uma indenização alta. Porque se a indenização se mede pela extensão do dano causado, qual foi o dano causado à Irene? Faz sentido que a Irene ou a mãe da Lidiane sejam indenizadas em R$200 mil porque receberam muitas ligações oferecendo crédito? Não sei se faz sentido. É desarrazoado pensar nisso. Então, às vezes, essa indenização ela vai ser uma indenização pequena. R$3, R$4 mil. Ok. Quem vai arcar com esses R$3 ou R$4 mil? Inicialmente, o banco. Mas o banco vai, porque isso faz parte da estrutura de mercado, ele vai pegar esse dinheiro, esse valor, e vai pulverizar em todos os seus usuários, cobrando uma taxinha a mais, ou aumentando uma cobrança de alguma coisa. Então, no fim das contas, nós não temos uma possibilidade de resolução individual das questões. Porque quando a Irene tem problema, quando a Kátia tem problema, quando a Letícia tem problema, a Nayara, o Carlos Henrique, cada um de vocês tem um problema, infelizmente, nós temos que resolver de forma individual. Então, eu acho que uma forma que
faria com que a lei do superendividamento fosse implementada com todas as suas ferramentas, seria, sim, uma forma preventiva, ou seja, antes da produção do dano, e também de uma forma coletiva. Porque quando o banco pratica assédio de consumo, ele não pratica assédio de consumo em relação à Irene apenas. Existe uma infinidade, que é o que o próprio CDC traz, uma infinidade de consumidores sem rosto, porque ninguém sabe exatamente quem são. Aliás, a gente nem sabe quantos são, que é o que a gente chama da sistemática de direitos difusos e coletivos. Então, a partir do momento que se existir um órgão forte, um órgão fiscalizador forte, pode ser Ministério Público? Pode. Pode ser Defensoria Pública? Pode. Pode ser PROCON? Pode. Pode ser uma associação de defesa do consumidor? Também pode. A partir do momento em que essas instituições, de forma coletiva, acompanham o desenvolvimento de práticas comerciais que digam respeito ao crédito, talvez a gente consiga visualizar que, bom, faz sentido, nesse caso, o banco que ficou ligando para a Irene ser penalizado em R$200 mil. Porque esses R$200 mil não vão para a Irene. Esses R$200 mil não vão para a Kátia, não vão para a Letícia, não vão para a Nayara, não vão para o Carlos Henrique. Esses R$200 mil vão para uma coletividade que visa a reestruturar, talvez, o próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu acho que é uma possibilidade. Só que, infelizmente, o nosso processo, o nosso direito, ele é um direito ainda muito individual. Se vocês pegarem o Código de Processo Civil, por exemplo, vocês vão ver que é muito pequeno o número de artigos que tratam sobre direito coletivo. Porque é sempre assim, a demanda é minha. E, curiosamente ou não, isso também é um desdobramento da sociedade de consumo, um individualismo exacerbado. Se eu tenho um problema, eu vou resolver de forma individual o meu problema. E eu esqueço que todas essas pessoas que estão aqui comigo nesse dia hoje, eventualmente têm o mesmo problema. Eles têm o mesmo problema que eu. E aí o que acontece? Eu resolvo o meu problema, a Nayara resolve o problema dela, o Carlos Henrique também, a Cleonice, a Jaine, a Emanuele, cada um vai resolver individualmente o seu problema. Só que de 100 pessoas, de 37 pessoas que estão nessa sala, quantas vão querer resolver o seu problema? Quantas vão reivindicar a encheção de saco de 2, 3 dias recebendo ligação pela prática de assédio de consumo? Muitos de nós vão simplesmente pôr o celular lá longe e deixa o banco ligar, não vão me encher o saco. E aí, esses 2 ou 3 que vão reivindicar individualmente os seus direitos, o que eles vão fazer? Eles vão receber uma indenização pequena, pensando que vão receber uma indenização, porque ainda existe a margem de não receberem indenização. Mas se eles receberem uma indenização, eles recebem uma indenização pequena. Uma indenização que, aliás, sequer é sentida pelo banco ou pela instituição financeira. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente está diante de companhia de telefonia. Se todo mundo aqui utiliza a mesma companhia de telefonia celular, e essa companhia arca com a indenização para apenas um de nós, essa companhia pode disseminar essas cobranças abusivas em todas as outras linhas, para no final das contas, ela não sofrer prejuízo. Vamos imaginar, a companhia Vivo, quantas linhas telefônicas a Vivo tem? Não sei, muitas, milhares, milhões. Se ela cobrar R$1 de cada um de nós, supondo que todos nós aqui sejamos usuários dessa companhia de telefone, qual que vai ser o prejuízo individual de cada um? R$1. Qual vai ser o lucro? Milhões. Se eu reivindico a minha indenização, quanto é que o juiz vai me dar de indenização? R$1. Mas de forma coletiva, a Vivo poderia ser indenizada, poderia sofrer uma indenização, né, uma penalidade decorrente de indenização muito maior. Então, eu acho que uma forma de fazer a lei do superendividamento colar de verdade, fazer valer de verdade, é repensar uma prática.
Porque pensar uma prática que não seja individual, que seja coletiva. Mas é um sonho de um sonhador, talvez. Mais alguém? Não? Bom, então vamos partir para as considerações finais. Só peço para depois que a gente despedir do nosso convidado, vocês permaneçam, que eu preciso falar com vocês. Professor Jean, agradecer o convite, o aceite do convite. Acho que foi uma manhã muito proveitosa. Desejo para você uma excelente semana, que você possa, em breve, estar junto presencialmente com essa turma de Comodoro. O professor Jean, além de aula de consumidor, também dá aula de TCC. Então, é uma pessoa aí que pode, inclusive, quem sabe, ele é muito disputado. Tem vaga de orientador, orientando aí, né, galera? Professor, se me autoriza, vou passar seu e-mail da Unemat para os alunos. Claro, fica à Quem vontade. quiser mandar um e-mail para ele, dialogar sobre algum um trabalho de pesquisa, um TCC, e a galera tá atrás dos orientadores deles, aí eles estão bem preocupados. Tá? Então, é mais uma opção, ótima opção aí para auxiliá-los aí nessa reta final. Tá, professor? Fica à vontade aí para suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente tem que agregar sempre, e eu fico muito feliz em ter tido essa oportunidade nessa manhã com vocês. Fico sempre à disposição, se vocês precisarem, me mandem e-mail se vocês quiserem, não vou falar para me ligarem, porque eventualmente eu não vou atender, mas está tudo certo, mas assim, eu fico sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, tá? Eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue agregar, e é bom quando a gente tem uma sintonia, e isso é importante para o crescimento de todos nós, inclusive do meu, como professor, como estudante que sou, eu acho que esses contatos, eles são cada vez mais produtivos. Muito provavelmente, eu não falei tudo que eu gostaria de dizer, claro, sobre superendividamento, mas é uma coisa que eu acho interessante numa aula como essa, numa fala como essa, é que a gente não fique falando aquilo que está na lei, porque aquilo que está na lei, é só você ir lá, abrir o texto e ler. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de contato para pensar além daquilo que a gente já está acostumado. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui me ouvindo, do professor Jacir pelo convite, e eu fico sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá? Valeu, Jean. Vou interromper aqui a gravação. Aí, galera, permanece na sala aí. Até mais, gente. Tchau. Obrigado.